Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, já está aí na tela. Se por acaso você não trouxe Bíblia, se você trouxe, abra sua Bíblia. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos mais uma vez, assim, bem bonito, bem forte, bem alegre. Amém? Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Podeis sentar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como ser alegre sempre na vida cristã? Parece fácil, parece simples. Eu costumo dizer, vez por outra, que pregar o evangelho é uma das coisas mais espetacular que existe. Eu vou corrigir a frase. Pregar o evangelho é a coisa mais espetacular que existe. Agora, viver o evangelho não é tão simples como se parece. Dentro de uma passagem como esta, você fica pensando, você fica imaginando, de repente, de acordo com a sua situação no momento, não é fácil. Porque está registrado. O grande sábio Salomão, em Eclesiastes 3, 4, ele nos revela sobre essa matéria, sobre esse assunto, algo muito sério, que acontece com todo ser humano, sem exceção. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Na nossa vida, na vida do ser humano, ele tem momentos fantásticos. Ele tem momentos que, se ele pudesse, ele parava o tempo e não sairia daquela situação de tão boa, de tão agradável que é. Mas tem momentos na vida do ser humano, independentemente de ser ou não cristão, que se ele pudesse, ele pulava, ele passava por cima, mas ele não pode, ele tem que viver todos os momentos, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a ter momentos de tristezas, momentos de alegria. Por mais devoto, por mais consagrado, por mais santificado que seja. Porque não depende só de nós. Nós estamos envolvidos direto e indiretamente com muitos, para não dizer com todos. Quem é casado tem momentos deliciosos com o seu cônjuge, mas não precisa falar que também tem momentos que são difíceis. Quem tem filhos tem momentos fantásticos, mas não precisa falar. Quem tem filhos sabe que tem momentos que são dolorosos. Quem tem pais, quem tem irmãos de sangue, irmãos na fé, amigos na rua que moramos, no bairro que moramos, na cidade que moramos, no estado, no país, no mundo. Vai depender da dimensão do caso e vai depender da aproximação do caso. Quanto mais próximo for nosso, maior é o resultado. Maior é a dor, maior é a alegria. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens e de mulheres que viveram momentos fantásticos. E nessa noite eu separei 3 personagens para a gente meditar, aprender e tirar lições para nossas vidas. Jó. Jó é um homem que ele é conhecido na sua história. Crentes, não crentes, sabem parte da história de Jó. E Jó deixou registrado na sua história que ele desejou que nunca tivesse nascido. Em um momento da sua vida, ele desejou que nunca tivesse nascido. No capítulo 3, no versículo 11, Jó usa
as seguintes palavras. Vejam o que é que Jó disse. Jó 3, versículo de número 11. Eu vou ler para vocês. Essa passagem é muito forte, porque não morri eu na madre. Porque não morri no ventre da minha mãe. Porque não expirei ao sair dela. Olha o que é que Jó falou. De tão grande era o seu sofrimento. De tão grande que era a sua dor. De tão grande que era a sua tristeza naquela ocasião, naquele momento. Outro personagem, Davi. Davi, em um certo momento da sua vida, ele orou para que fosse levado para um lugar onde não tivesse que lidar com a realidade da vida do ser humano. Disse Davi: temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Olha que oração ele fez. Ele queria fugir daquela situação, daquele quadro em que ele estava vivendo. Jó, Davi. E outro personagem muito conhecido, Elias. Elias, depois de derrotar 450 profetas de Baal, com fogo do céu, de maneira sobrenatural, em um dos poucos casos vistos na Bíblia, isso está lá registrado em 1 Reis 18, se você quiser, pode conferir em casa, a partir do versículo 16 até o 46, eu não vou ler porque é uma passagem extensa, mas você pode ler na sua casa, se você quiser. Ele fugiu depois dessa vitória, depois desse momento tão grandioso na sua vida, quando ele desafia 450 profetas de Baal, fora os que estavam ali presenciando aquele fato, e ele os derrotou de maneira maravilhosa. Depois desse fato, ele foge para o deserto e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 5. Eu estou contando essas histórias para dar uma introdução do que nós vamos conversar nessa noite. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 5. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-se os deuses como lhes aprove, se amanhã, a esta horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimpro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Esses três personagens, Jó, Davi e Elias, que são personagens que dispensam comentários, eles tiveram experiências na vida não muito agradáveis em determinados momentos das suas vidas. Nós também não somos diferentes. Todos nós teremos momentos na vida que às vezes não são muito agradáveis, sem exceção. Preste atenção. Quem foi Jó? Quem foi Davi? Quem foi Elias? Aliás, corrigindo, quem é Elias? Porque Jó morreu, Davi morreu, Elias continua vivo. Cerca de 3.000
anos. Porque o ministério de Elias foi aproximadamente 900 anos antes de Cristo. Depois de Cristo temos 2000 anos. Então, Elias tem hoje aproximadamente 3000 anos no céu. Como? De que maneira? Deus. Amém? E olha que este homem, Elias, pediu a morte. Se Deus tem atendido a sua oração, Deus tinha um projeto na vida de Elias, que era um projeto específico. Era um plano específico. Só tem ele lá no céu vivo e Enoque. Não tem outro. Todos morreram. E Deus tem suas ações que pertencem a ele. Tem coisas que é exclusividade de Deus. Amém? Na nossa vida cotidiana, como é que a gente pode superar os momentos que falta alegria? Na nossa vida cotidiana, como é que a gente pode superar os momentos que falta alegria? Porque tem momentos que é de tristeza em nossas vidas. Nós não somos diferentes deles. Já que nós citamos esses 3 homens, vamos também usar eles para nos ensinar. Seu testemunho, o que eles deixaram registrado sobre esse assunto. Jó, o que é que Jó disse depois? Jó 33, versículo 26, 27 e 28. Olha o que é que Jó fala depois. Jó 33, 26 a 28. De veras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo, ele com alegria, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará, só se canta com alegria. Quem está alegre, cante. Jó diz: cantará diante dos homens, e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Olha que testemunho que Jó dá a respeito dele depois da história. Se cumpre em Jó o que Jesus disse: vocês estão tristes, vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza vai ser transformada em alegria. Amém? Davi escreveu que estudar a palavra do Senhor vai nos trazer alegria. Lá no Salmo 19, no versículo 8, Davi escreveu justamente esta verdade, que se você se alegram o coração. Glória a Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém, irmãos? Atenção para o que eu vou mostrar agora. No Salmo 42, versículo 5, e depois do versículo 11, ficou registrado uma oração, onde o personagem repreende a si mesmo. Olha o que é que diz o Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Observe o versículo 11 desse mesmo capítulo. Ele mudou e não alterou nada. Ele mudou o texto e não alterou nada. Volta o versículo 5. Não alterou nada. Bota o versículo 11 agora. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. É como se ele chegasse diante de um espelho e repreendesse a si mesmo. Por que tu está abatido? Por que tu está triste? Por que tu está desse jeito? Por que tu está de cabeça baixa? Te levanta, acredita, Deus vai mudar a história. É como se ele falasse com ele mesmo. Ele continua no capítulo 43, no versículo 5, ele repete as mesmas palavras.
43, 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. 3 vezes ficou registrado. Quantas vezes ele disse isso? Ninguém sabe. Ficou registrado 3 vezes. Mas ele pode ter tido essa experiência diversas vezes. E eu quero aqui corrigir alguns erros meus no passado. Muitas e muitas vezes eu disse essa passagem, eu citei esses textos e disse, foi Davi quem disse isso. Não, não foi Davi. E hoje eu quero dizer para vocês, quem disse essas passagens foram os filhos de Corá. Não foi Davi. Aprendi no início da minha fé, e talvez você também tenha aprendido, que os salmos foram escritos por Davi. Sim, a maioria deles, mas nem todos. Amém? Mas não importa quem disse, importa que o conteúdo é algo que nos interessa nessa matéria. Quando você estiver triste, cabisbaixo, repreenda você mesmo, porque aquela situação vai passar. Amém? Afinal de contas, você deve crer, porque está escrito, tudo vai passar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Davi, ele revelou essas verdades. No caso de Elias, Deus deixou que ele descansasse por um tempo, para então enviar um homem chamado Eliseu, que iria lhe ajudá-lo. Deus deixou que Elias ficasse por um tempo, lá em 1 Reis 19 a 21, que ele esperasse um tempo, como se ele descansasse um tempo, mas que Deus iria levantar alguém para ajudá-lo. Conosco também não é diferente. Deus levanta pessoas, Deus levanta quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer para nos ajudar, de conformidade com a sua vontade. Amém? 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo seguinte, voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Todos nós, sem exceção, precisamos de amigos. Todos nós necessitamos de amigos. E amigo não é uma coisa tão fácil de encontrar. Amigo não é uma coisa tão simples de encontrar. Mas necessitamos para compartilhar com ele nossas feridas, nossas vitórias, nossos fracassos, nossas dores. Todos nós, sem exceção. Não é à toa que lá em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9 a 12, a gente até usa esse texto a respeito quando se trata de casamento, mas também a gente pode aplicar ele também a essa matéria, a esse assunto. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo seguinte, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Segura aí. Amigo é aquele que chega junto na hora que você está prostrado. Amigo é aquele que chega junto na hora que você está festejando. Amigo é aquele que conta com você. É aquele que está com você, independentemente da situação. E eu digo, você pode contar nas mãos, você já é um vitorioso. Você pode ter mais do que os dedos das mãos, glória a Deus por isso. Mas amigo não é tão simples, não é tão fácil de se encontrar. Mas existem.
E quando você começar a conversar e compartilhar suas dores, seus momentos de tristeza, seus fracassos, seus tropeços, você vai se surpreender. Porque eles vão te dizer também que já tiveram as experiências que você está falando, ou que estão passando, ou que já passaram também pelas mesmas experiências. Claro e evidente que eu tenho amigos. Claro e evidente que você tem seus amigos. Claro e evidente que tem aqueles mais chegados. Claro. Mas dentre os amigos que temos, existe um que é especial. E a gente não pode esquecer dele. Eu espero que ele também seja seu amigo, assim como ele é meu amigo. E eu estou falando de alguém que está lá registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. O que é que diz esse texto sagrado? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sim, das nossas fraquezas. Todos nós temos nossas fraquezas. É que às vezes a gente na igreja não mostra, e a gente oculta. Mas nós temos nossas fraquezas. Eu não sei quais são as tuas. Eu não sei. Mas sei que nós temos nossas fraquezas. E aqui está registrado que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, porém sem pecado. E não precisa mais eu falar muita coisa, que você já identificou que o único ser que andou, que viveu aqui nessa terra, que não cometeu pecado, ele se chama Jesus. Exatamente. Este é que deve ser nosso amigo porque não tem outro semelhante a ele. Mas temos sim outros amigos, mas que nunca serão e que nunca atingirão o patamar de Jesus. Olha o que é que Jesus fala a respeito, mais uma vez, o autor dos Hebreus, no versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu digo para você, sem medo, Jesus conhece toda a sua vida. Então não tenha vergonha, não tenha medo, chegue diante dele e abra seu coração e conte para ele seus fracassos, seus erros, sua vida. Peça a ele misericórdia, peça a ele ajuda, porque ele é capaz de nos ajudar. Amém? Está registrado nesta mesma carta, no capítulo 13, no versículo 6. Ousemos dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. Amém? O Senhor é o nosso ajudador. Ele está para nos ajudar. E Ele manda, Ele ordena, Ele determina, através de Pedro, no capítulo 5 da primeira carta, no versículo 7, que a gente deve lançar sobre Ele toda a nossa preocupação. E Ele diz por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Bendito e exaltado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Às vezes, ficamos pensando, às vezes, ficamos frustrados, às vezes, ficamos mastigando o nosso passado. Às vezes, ficamos pensando, às vezes, ficamos meditando, às vezes, ficamos passando tempos e mais tempos sofrendo com o passado. Irmãos, o passado não volta. Não tem como você mudar seu passado. Seu passado já passou. Não tem como você mudar a história. Se você ficar mastigando o seu passado, você nunca vai ter alegria completa. Você nunca vai ter alegria completa. Porque todos nós temos no passado coisas que, se a gente pudesse, apagava.
sem exceção. Todos nós. E Ele sabe, Ele conhece tudo. E é por isso que ele usa o apóstolo Paulo, nesta carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, de uma forma bem simples. Paulo diz: uma coisa eu faço, esqueça as coisas que para trás ficam. Irmãos, quanto a mim, disse Paulo, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. É assim que a gente deve proceder. O passado não muda. O passado não muda, mas nós temos o futuro pela frente. Amém? E no versículo seguinte, Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Se for para você pensar e lembrar do passado, que seja o que Lamentações está escrito, o que Jeremias escreveu, 3:21 de Lamentações. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Se você quer lembrar do seu passado, se você quer lembrar da sua vida passada, que seja isso. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Alegria plena, alegria completa, só é possível através de Jesus. Coisas materiais são boas. Outro dia alguém comentou, outro dia alguém falou que dinheiro não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Verdade, uma série de coisas que dinheiro não faz. E eu concordo com quem diz isso. Mas se você aí também concorda e você acha que dinheiro não presta, me dê que eu quero. Porque dinheiro também é bom para muitas coisas. Agora, alegria plena, alegria completa, só Jesus, bem materiais não traz. E foi Jesus quem disse, João capítulo 7, 37, 38 e 39. Foi Jesus que falou no seu ministério. No último dia, no grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão um rio de águas vivas. Isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo que havia de receber todo aquele que nele cresce, porque até aquele momento Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, alegria plena, alegria absoluta, só Jesus. Amém? Nós os salvos, nós que pertencemos ao Senhor Jesus, devemos ter em mente, e nunca tirar da mente, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Paulo está aqui dizendo é: não confie na sua carne, não confie em você, não confie em suas obras, não confie em suas ações. O que sou, o que você é, o que eu tenho, o que você tem, o que eu faço, o que você faz de bom, só através de Cristo Jesus. Só através de Cristo Jesus. Certa vez Paulo disse que sem Jesus ele era o mais miserável de todos os homens. Miserável homem que sou, sem Jesus. Mas com Jesus a coisa muda completamente. Às vezes estamos na igreja, vivemos na igreja, e a gente aprende certas regras, certos mandamentos, certas leis, certas normas bíblicas que são corretas, e a gente começa a praticar e a exercer, e a gente começa a se envaidecer, e começa a pensar no seu interior: eu sou, eu faço, eu tenho, eu não vou, eu não faço,
Eu não vou entrar ali. Eu. Como que se o eu fosse alguma coisa. O evangelho, ele aniquila o eu. O evangelho genuíno aniquila o eu. O que você faz é Jesus em nós. O que nós fazemos de bom é Jesus. Amém? Quer tirar suas dúvidas? Põe na tela João 15, uma leitura extensa. Eu vou ler até o versículo 11. Escuta Jesus falando. João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu vou continuar a leitura, mas eu quero parar nesse texto um minuto. Você prestou atenção o que Jesus está aqui dizendo nesse texto? Você prestou atenção o que Jesus está aqui falando nesse texto? Escuta. Acredita no que está escrito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes. E o que acontece? E vos será feito. Amém? Amém, irmãos? Isso é a palavra de Jesus. Agora veja as condições. Primeiro, se permanecer em mim. Segundo, se as minhas palavras permanecerem em vós. Se permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós, pediremos o que quiserdes, e vos será feito. E Jesus continua até o versículo 11. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Disse e repito, a alegria completa só através de Jesus. Você pode ter o dinheiro do mundo todo, você pode ter o poder do mundo todo, você pode ter a força do mundo todo. Você vai se encontrar em situações que seu dinheiro não vai valer de nada, que sua força não vai valer de nada, que seu poder não vai valer de nada. Agora com Jesus nós temos alegria completa. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E o que eu faço de bom? E o que você faz de bom? Porque a gente faz coisas boas. Claro que fazemos coisas boas, sim, isso é uma verdade. O que a gente faz de bom é Deus em nós. O que a gente faz de bom é Deus em nós. Por isso, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião que alguém te engrandecer, porque você fez, porque você é, porque você tem alguma coisa, atribua a Deus a glória. Tribute a Deus a glória.
Não fique envaidecido, como se você fosse alguma coisa. Tribute a Deus a glória. Eu vou abrir aqui um parênteses. Deus permite certas quedas. Deus permite certas frustrações, para nunca esquecer que é pela graça, somente pela graça. Deus permite às vezes certas coisas em nossas vidas, para que a gente nunca esqueça que é pela graça, somente pela graça. Vou citar para você algumas passagens, bem rápido. Tito 3:5. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: não por obra de justiça praticada por nós. Não é porque eu estou na igreja há mais de 40 anos. Não é porque você está na igreja há mais de 10 anos. Não é porque você é crente há mais de 20 anos que você é salvo. Não. Não é por obras de justiça praticada por nós. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu deixei de fazer. Não. A gente nunca pode esquecer disso. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Amém? É pela graça, unicamente pela graça. É por isso que na Reforma Protestante, um dos pontos principais é só a graça. Só a graça. Mas se você tiver alguma dúvida, eu vou te mostrar uma outra passagem. Romanos 11, versículo 6. Romanos 11, versículo 6. Diz Paulo: se é pela graça, já não é pelas obras. Porque do contrário, a graça já não é graça. Se dependesse de qualquer coisa da minha parte ou da tua parte, não era graça. Era merecimento. E eu não mereço. O que eu mereço é o que a irmã Nova cantou aqui. O que eu mereço é ser condenado. Eu mereço é ser jogado no inferno. Qual é o merecimento que eu tenho para ir para o céu? Se não fosse Jesus, ai de mim. É porque a gente pensa que o sofrimento de Jesus foi só pelo seu amor. Não, não só pelo seu amor. Tem uma outra parte também. O sofrimento de Jesus foi por conta do meu pecado. Do seu pecado. O sofrimento de Jesus foi também para pagar a nossa culpa, para pagar o nosso pecado. Isso é muito sério. Não é por obras praticadas por nós, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor, é pela graça. Por isso que Paulo diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Porque Paulo, diante dos homens, ele se considerava irrepreensível. Paulo se declara que diante dos homens ele era irrepreensível. Mas depois ele reconhece que diante de Deus, ele era o mais miserável de todos os homens, sem Jesus. E ele revela que é pela graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aí de repente, alguém pode entender de uma outra forma: se é só pela graça, eu posso fazer o que eu quiser. Quem pensa assim, ou quem age assim, é porque na verdade nunca nasceu de novo. Quem pensa assim, ou quem age assim, é porque na verdade nunca nasceu de novo. Porque Paulo diz em Romanos 6,14. Paulo diz em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então é isso que eu quero mesmo. Você só fez confirmar o que eu quero, o que eu falo, o que eu penso. Alguém pode imaginar isso. Mas no versículo 15 ele diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. E agora eu quero ir mais profundo.
1 João 3, versículo 9. Aqui mostra quem é nascido. Aqui comprova quem é de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se viver pecando e for nascido de Deus, pode preparar as costas. Pode preparar, porque todo pecado tem a sua consequência. E o próprio Deus nos revela que Ele é um Deus vingador. E Ele diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus nos adverte de antemão que Ele julgará o seu povo. Que Ele julgará o seu povo, disciplinando, repreendendo. Amém? Finalmente, a gente aprende que unicamente pelo Espírito Santo é que a gente pode ter alegria plena e completa. Só através do Espírito Santo. Por quê? Você pode dizer: eu estou alegre, não tem problema. Sim, glória a Deus, porque você está bem, porque você não tem problema em espécie nenhuma. Mas tua família, tu vai ficar alegre tendo conhecimento que um dos teus filhos está com um problema de saúde sério? Tu vai continuar alegre ao tomar conhecimento que um de teus filhos cometeu certo delito e que foi preso? Tu vai continuar alegre em saber que um dos teus filhos está passando um problema conjugal a ponto de se separar? Tu vai ficar alegre? Tu vai continuar alegre? Claro que isso mexe conosco. Claro que isso mexe com qualquer ser humano. Claro que isso mexe. Família é uma coisa muito sensível. E como eu disse, nós estamos envolvidos direto e indiretamente. Porque se acontecer alguma coisa drástica na nossa casa, na nossa cidade, na nossa rua, a gente sente a dor. Como cristão, a gente não fica alegre com certas situações. De repente, uma inundação numa cidade, a gente não foi afetado. Mas amigos nossos, pessoas nossas, e talvez nem sejam amigos nossos, nem sejam pessoas conhecidas nossas, mas a gente sente, porque poderia ser um da gente. De repente alguém vai fazer um exame e descobre que está com uma doença terrível. A gente vai ficar alegre? Vai continuar alegre? É complicado. Não é tão simples como se parece. Não é tão fácil como se parece. Por isso que a alegria plena só através do Espírito Santo de Deus. E é isso que Davi revela no capítulo 51. No versículo 11 e 12, ele nos revela. Ele ora, ele pede a Deus: não me repuses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Versículo seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me, me dá de volta. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que estavam envolvidas na igreja diretamente, não só na nossa, como em outras igrejas, homens e mulheres atuantes, e de repente, por alguma questão, por algum motivo, por alguma coisa, caiu na sarjeta, e o semblante muda, e a alegria muda. Necessitamos constantemente. É por isso que eu digo e vou sempre dizer: a igreja, ela é autossuficiente. Se eu morrer hoje, a igreja continua. Se você morrer hoje, a igreja continua. A igreja, ela é soberana. Jesus disse:
ficou registrado: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Amém? Então quem precisa da igreja? Somos nós. Nós necessitamos da igreja. Ai de nós se não fosse a igreja. A igreja é um lugar onde a gente se alimenta espiritualmente. A igreja é um lugar onde a gente cresce espiritualmente. A igreja é um lugar onde a gente é advertido. A igreja é um lugar onde a gente é repreendido. A igreja é um lugar onde a gente aprende, a gente escuta, a gente mastiga, a gente medita na palavra do Senhor. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 12. Gálatas 5, versículo de número 22. Paulo diz assim, 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Esses três primeiro. Alegria. Fruto do Espírito, alegria. Se você tem o Espírito, você vai ser uma pessoa alegre. Claro que você vai ter momentos de tristeza, mas esses momentos de tristeza não vão suplantar a sua alegria. Claro e evidente que você vai sentir na sua pele muitas e muitas coisas que não são agradáveis. Diretamente com você, diretamente com os seus, indiretamente com quem quer que seja, porque somos seres humanos. Por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra posta em meio de muitas tribulação, com alegria do Espírito Santo. Não é uma alegria terrena. Não é uma alegria nas coisas da terra. Não é uma alegria em coisas materiais. É uma alegria que vem do Espírito Santo. Aquela que Jesus prometeu. Antes de tudo, ele chega e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava falando do Espírito Santo, que havia de receber todo aquele que nele cresce. Amém? Se você creu de verdade em Jesus, a primeira coisa que você recebeu foi o Espírito Santo de Deus. E é justamente esse Espírito Santo que vai fazer a diferença em nossa vida. Sem ele, não podemos fazer nada. Longe de Deus, não podemos fazer nada. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente faça, são obras mortas, sem valor. Disse Jesus: a planta que meu pai não plantou, será arrancada. Deus quer me usar, Deus quer te usar. Deus quer nos usar para o seu louvor e para a sua glória. Nunca eu, nunca você, é sempre Ele. Sempre Ele. Um dos maiores pregadores no século passado, que pregava diariamente para mais de 200 países por dia. Ele cometeu a grande besteira de chegar e dizer: Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Que besteira! Pouco tempo depois ele caiu. Embora depois tenha se arrependido e tenha reconhecido o seu erro. Quem somos nós? Deus conta comigo, Deus conta contigo. Mas Deus não necessita de mim nem de você, como se eu e você fosse algo especial. Especial é o Espírito Santo de Deus. Ele sim é um ser especial. Sem ele, sem Deus, a gente não pode fazer nada. 2 Coríntios 12, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é aí que eu sou forte. Paulo, quando sou fraco, é aí que sou forte. Eu confesso para vocês, quando eu venho pregar aqui, eu acredito que todo pregador tem essa experiência. A gente passa um dia com certa angústia, com a responsabilidade do que a gente vai pregar, do que a gente vai dizer. Eu digo para vocês, o melhor momento que eu gosto de pregar é quando eu estou na igreja e chega alguém e diz: pastor, o pregador não veio. Jesus, eu não tenho outra opção, é o Senhor agora. Agora é o Senhor, eu vou, mas é o Senhor. Tenho nada preparado especificamente, mas eu sei que tu vai ser glorificado. Paulo confessa: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí eu te pergunto, raciocina junto comigo e vai respondendo. Prazer, fraquezas, traz alegria? Injúrias, traz alegrias? Necessidades, traz alegrias? Perseguições, traz alegria? Angústia, traz alegria? Mas tudo isso por amor de Cristo, Paulo diz que ele tem prazer, que ele tem alegria. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque eu estou reconhecendo, Paulo está dizendo, eu reconheço que eu posso tudo isso, porque eu sou fraco. Agora ele é forte. Amém? Ele sim, ele é. Olha o capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Jesus foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Mas nós somos, sem Jesus, nada. Ou tem dúvida ainda? Se você tem dúvida, chegar em casa, lê o capítulo 15 de João. Porque ele chama a gente de ramo, ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Se você tirar o ramo, ele morre. Vira um grafeto, não presta para nada. Jesus diz que a gente precisa dele. A gente necessita dele. É por isso que a glória é dele. É por isso que a honra é dele. É por isso que o louvor é dele. Amém? É por isso que Paulo diz em Romanos 11, 33, 34, 35 e 36. É por isso que Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Senhor, faça assim. Senhor, desse jeito é melhor. Olha o versículo seguinte. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem foi o primeiro que deu a ele para depois ser restituído? Olha o que é que diz o versículo seguinte. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. Ele quer me usar, ele quer te usar. Ele conta comigo, ele conta contigo. Mas a glória é dele, o louvor é dele, é tudo dele, é tudo dele, é tudo dele. E ele não divide com ninguém. Minha glória não divido com ninguém. Somos salvos, glória a Jesus por isso. Mas se não fosse ele, o que seria de nós? Descanse em Jesus.
como ele mesmo diz em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Versículo 20, o seguinte, Fagner: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Paulo diz em Romanos 15, versículo 13, para a gente concluir por conta da hora. Olha o que é que Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Gozo é alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. O crente, ele é diferente em todos os aspectos quando se trata na vida espiritual, porque eles sabem quem tem o crido, eles sabem quem acreditou, eles sabem quem confiou, eles sabem em quem ele colocou sua fé, eles sabem quem ele confiou, em quem ele confiou, eles sabem. E é por isso que Paulo, quando ele está perto de morrer, ele diz: minha partida está próxima. Minha partida está próxima, mas a minha coroa está guardada. Amém? Conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Você pode estar passando momentos tristes. Sim, pode acontecer. Mas Jesus deixou esse mandamento através de Paulo. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E para a gente concluir, em que circunstância, em que situação Paulo escreveu esta carta? Ele estava em Paris, passeando, olhando a Torre Eiffel, desfrutando das belezas. Ele estava na praia, contemplando a beleza do mar. Ele estava de férias. Irmãos, Paulo estava preso. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso. E esta carta aos Filipenses é a carta conhecida como a carta que mais trata da alegria. E eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca fui preso e espero nunca ser preso. Mas quem foi preso sabe como é que é uma prisão. Quem já foi visitar alguém numa prisão, no presídio, sabe como é que é o ambiente. Não é lugar de alegria, não. Não é lugar de festa, não. É um lugar de tristeza. A pessoa viver parte da sua vida recolhido dentro de um espaço físico, onde ele não pode ir nem pode vir. É a mesma coisa que alguém faz quando os passarinhos cometem crimes. Muitos passarinhos são assassinos, bandidos de alta perigosidade. Eles cometem seus crimes e as pessoas pegam ele e põem dentro de uma gaiola. Vai viver tua vida aí, prisão perpétua. Meu irmão, minha irmã, se você tem um pássaro na sua casa, que crime ele cometeu para estar preso dentro de uma gaiola? Pense nisso. Tem nada a ver com a mensagem, mas pense nisso. Os pássaros foram feitos para voar. Nós, seres humanos, não fomos feitos para viver preso. Alguém vai ser preso porque cometeu algum delito e vai pagar por aquele delito que cometeu. E eu não tenho medo de dizer, lá não é lugar de alegria, porque eu já fui algumas vezes evangelizar. E a gente sabe que é um lugar tenebroso. É um lugar onde você chega, você percebe que é um lugar carregado de coisas negativas. Porque aquilo não é lugar, gente. É mãe chorando, é pai chorando, é esposa chorando, é esposa sendo humilhada, que vai para um lugar lá com seu marido, escondido. É um lugar terrível, só sabe quem passa. Paulo estava preso.
Paulo estava preso e ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida triste. Tenta te colocar no lugar de Paulo hoje, se você está vivendo, ou em algum momento da sua vida, que você passou por alguma tristeza, e Deus mandasse, escreva aí: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando eu digo e repito, pregar o Evangelho é a coisa mais espetacular. Agora, viver não é tão fácil, não é tão simples. É um desafio. Mas eu quero que você saiba que Paulo confessou nesta mesma carta: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo preso, eu posso estar alegre naquele que me fortalece. Mesmo preso, eu posso pedir, eu posso mandar por ordem de Jesus que vocês devem se alegrar sempre no Senhor. Em qualquer situação, em qualquer área, em qualquer momento na sua vida, o Senhor usou Paulo para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe sua vida.